noite, pessoal de casa. Boa noite de novo para quem está aqui. A gente hoje vai ter uma palestra com o tema Mediunidade com Jesus, uma convidada especial que veio lá do Brasil, veio de Petrópolis, do Rio, para fazer essa palestra para a gente hoje. E não é porque ela é minha parente, mas tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Espero que todo mundo aproveite em casa e aqui. Delma, muito bem-vinda, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mediunidade, que é sempre um tema que é chamativo, né? Todo mundo quer saber sobre mediunidade. E nós sabemos, às vezes, distorcidamente, do que seja mediunidade. Então hoje nós vamos tirar algumas coisas para a gente jogar fora, que a gente não precisa disso, e vamos saber realmente o que é mediunidade. Então, vamos começar. Sim. É assim. Isso, esse aí vai. Então tá bom. A mediunidade, ela sempre existiu. Porque quando Deus nos criou, Ele não nos deixou sozinhos na Terra, abandonados. Vou criar eles e eles ficam lá. Não é assim. O que Deus fez com a gente? Criou um canal em nós para que a gente fosse sensível à espiritualidade, a Ele. É por isso que quando a gente ora, a gente faz a nossa prece, a gente consegue sentir ao nosso redor a espiritualidade que nos envolve e a gente se sente consolado, às vezes até abraçados, porque a prece faz isso, é um canal ligado diretamente à espiritualidade. Algumas pessoas vêm ao nosso planeta com um canal, também com esse canal, mas outro canal também, que é um canal mais abrangente, que as pessoas podem ver, ouvir, sentir, se manifestar em socorro aos nossos irmãos. É muito mais sensível ao ambiente espiritual. Esse tipo de coisa que nos acontece, ele não é aprendido. Eu não posso chegar e falar assim, eu quero ser médium. Então eu vou para a casa espírita porque eu quero ser médium, eu quero receber, eu quero falar, eu quero ouvir. Não. Porque a gente nasce com uma coisinha lá no cérebro que nos predispõe a isso. Vem de nascença, vem de fábrica, isso. E não está restrito à doutrina espírita. Está a todas as pessoas. Pastores evangélicos, budistas, maometanos, católicos, de todas as religiões. Quem nunca ouviu falar, vai naquela igreja que o padre de lá, ele conta a sua vida. Quando você chega, vai conversar com ele, ele fala a sua vida. Vai naquela igreja evangélica que o pastor revela tudo para você. Vocês já não ouviram falar isso? No Brasil é comum. É comum. Por quê? Eles têm mediunidade. Mas quem destrinchou isso para nós? Quem nos explicou o que seria mediunidade? A doutrina espírita. Tirando tudo que estava pendurado na mediunidade, que são as crenças. E crenças limitantes. Antes de começar aqui, conseguiu? Antes de começar aqui, eu quero dizer que o médium não é um ser especial e um ser da divindade, abençoado por Deus, e tudo que ele fala, você tem que dizer amém, porque você acredita que aquela pessoa é especialíssima. Tem gente que até hoje fala assim, nossa, ele é médium, você é amigo dele porque ele pode me falar alguma coisa, me contar. Tem gente que fala assim, vai na minha casa para você ver se tem alguma coisa errada na minha casa. Porque eu sinto que tem alguma coisa errada. Não é assim, né, gente? Não é assim que as coisas funcionam. Então isso é uma crendice.
como endeusar um médium também. É uma crendice. O médium é uma pessoa como qualquer pessoa, só que ele tem essa sensibilidade mais aflorada. Por que que ele nasceu com essa sensibilidade mais aflorada? Porque ele deve muito. Ele lesou a justiça divina. Então ele precisa resgatar. E como Deus nos ama profundamente, o que que Deus faz com a gente? Ele faz com que a gente pague com amor. Muitos médios reclamam, falam assim, mas eu sofro, eu sinto o ambiente, eu não posso entrar numa festa, eu não posso entrar num ônibus, eu não durmo direito. Isso é muito pouco diante da tarefa que foi dada ao médium. Então, dito isso, vamos começar aqui. A mediunidade existe desde sempre e é inerente ao ser humano. Já falamos sobre isso. No passado remoto, eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais, milagres. Porque era um desconhecimento das leis do universo. Quando a gente ouve falar de tudo que Jesus fez, dos milagres que Jesus fez, a gente sabe que ele, como um espírito superior, ele manipulou os fluidos. Ele podia fazer isso, porque ele tinha a sabedoria e as mediunidades todas. Jesus podia fazer isso. Nós não podemos, mas nós podemos explicar o que aconteceu. Aqueles que podiam manter um intercâmbio com o mundo invisível eram privilegiados, já falamos sobre isso. Né? Eram privilegiados, era uma pessoa em destaque. Às vezes de um modo bom, às vezes de um modo ruim. O modo ruim foi a Idade Média, que as pessoas com certo grau de mediunidade eram mortas na fogueira. A Inquisição, porque não compreendiam. Graças a Deus isso passou, né, gente? Agora vamos dar uma voltinha pelo mundo e vamos ver como é que acontece a mediunidade, ou acontecia. Então, lá no Código Vedas, lá no hinduísmo, lá na Índia, o mais antigo código religioso que se tem notícia, onde se encontra o registro da existência dos espíritos. Aí lá no código diz assim: os espíritos dos antepassados, quer dizer, os que já estão mortos, no estado invisível, acompanham certos brahmanes. Brahmanes eram os iniciados, convidados para a cerimônia dos mortos, sob uma forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se sentam. Ele está relatando o plano espiritual, o que acontece numa reunião mediúnica. O médium se senta na mesa, os espíritos se aproximam e dão as suas comunicações. Né? Espírito não entra em ninguém, a gente não incorpora ninguém. Né? O espírito se aproxima, ele se aproxima, o médium sente a presença e dá a comunicação. Antigamente falava-se isso, né? Fulano é médium de incorporação. Não existe isso. Dentro do meu corpinho tem o meu espírito, né? Ninguém vai entrar dentro de mim. Agora, eu posso, com a minha sensibilidade, perceber um espírito ou outro perto de mim. Os sacerdotes brahmanes, iniciados nos mistérios sagrados, eram os mestres. Então, quem trabalhava lá? Né? Os brahmanes, os faquires, preparados para os fenômenos, de notáveis fenômenos mediúnicos. Então, o faquir, a gente aprendeu no desenho do Pica-Pau, que era aquele homem que deitava na mesa de prego, certo? Mas é mais do que isso, eles treinam o cérebro para poder fazer essas manifestações, que a levitação é sair do chão. Insensibilidade hipnótica à dor. Lembram que eles enfiavam agulhas, né? Ganchos, e eles não sentem nada. Isso é um trabalho mediúnico. Treino para evocação de pitres. O que seria pitres? Espíritos que vivem no espaço depois da morte do corpo. Então, somos nós desencarnados, né?
Como se dava no Antigo Egito? Os magos dos faraós evocavam os mortos. Olha só, os magos dos faraós já invocavam os mortos. Muitos comercializavam os seus dons para proveito próprio ou de seus clientes, comprovado pela proibição de Moisés aos hebreus. Olha só por que Moisés proibiu. Aí Moisés dizia lá em Deuteronômios que entre nós ninguém use de sortilégios e de encantamentos, nem interroguem os mortos para saber a verdade. Mas aqui entre nós, quem já leu aquele livro O Faraó de Menefitá, que conta a história toda de Moisés, sabe que Moisés ele consultava os mortos em particular. Então, ele consultava porque ele tinha que ter uma diretriz de como ele levava o povo, né, o povo do Egito até a Terra Prometida. Ele fazia isso. Mas ele tinha muito medo que os hebreus, que já foram colonizados lá pelos egípcios, que tinham essa prática, começassem a fazer isso, a consulta aos mortos. E isso desvirtuar o que eles estavam querendo fazer. Eles conheciam, então no Egito lá, os magos dos faraós, eles conheciam o magnetismo, que é o que a gente usa no passe, que a pessoa usa o seu magnetismo para dar o passe. O passe não é incorporado, né? Olha eu usando a palavra incorporado de novo. Ninguém está acompanhado de um espírito, quer dizer, estamos, porque os espíritos estão por aqui, mas ele não está envolvido com um espírito. Quem dá um passe é um médium auxiliado pelos espíritos superiores que aqui estão. Eles conheciam o sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam a clarividência com fins terapêuticos, eram conhecidos pelas práticas de curas hipnóticas. Vocês veem que tudo isso aqui, que a gente falou dos magos egípcios, nós já conhecemos aqui. A gente sabe que tem pessoas que usam o magnetismo, como eu disse agora, o sonambulismo, que o sonambulismo pode ser mediúnico, curavam com sono provocado, né? Quem já não ouviu falar que a pessoa faz uma meditação profunda e com isso o terapeuta vai fazendo com que a pessoa tenha um relaxamento, ou até ele comece a falar sobre seus traumas, suas dificuldades íntimas, né? Se usa isso na terapia também, né? Praticavam largamente a sugestão. A gente vê aqui que a gente conversa com o universo, né? Universo, o que eu tenho que fazer, universo, para eu ser melhor? Que surpresas você tem, universo, para mim no dia de amanhã? Né? O que é isso? É praticar a sugestão. A gente está nos sugerindo. Usavam a clarividência, né? A vidência espiritual, e as práticas de curas hipnóticas também, né? A gente conhece a hipnose, que pode fazer grandes curas. Na Grécia, todos os templos possuíam uma pitonisa, encarregada de proferir oráculos e evocar os deuses. Lembram? A gente já viu muito filme grego em que as pitonisas ficavam presas lá no castelo ou num lugar e as pessoas iam lá perguntar as coisas para ela. Elas não tinham direito de se casar, de ter filhos, a vida dela era totalmente dedicada. Ela tinha que ser uma pessoa pura de corpo e de mente. Porque eles acreditavam que a pureza fazia com que ela tivesse um canal mais aberto para a espiritualidade. E agora chegamos nos celtas, que esse é muito interessante, porque o nosso querido Allan Kardec foi um sacerdote celta, né? Um druida.
O celta é um povo pré-histórico que se espalhou por grande parte da Europa, atingindo o maior poderio no século VI ao III a.C. Grupos fechados de sacerdotes, especializados em comunicações com o além, chamado druidas. Aprendizado intenso desde criança junto aos druidas mais velhos. Vocês vão ver que a doutrina espírita tem muito dos celtas, dos druidas. Essa ideia que nós temos na nossa doutrina espírita já veio de lá. Aí nós começamos a perceber que nada no universo é estanque. Nada chegou de paraquedas na nossa vida. A espiritualidade vem preparando os nossos conhecimentos para que a gente pudesse estar mais aberto quando Jesus veio à Terra. Olha só. Então, os celtas, os druidas, eles acreditavam na reencarnação, a existência de penas eternas, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e as esferas espirituais. Inexistência, né? Falei existência. Então, você vê, é a nossa doutrina. Acredita nas vidas sucessivas. Acreditamos que não existe penas eternas. Não existe. E Deus é tão bom, e Ele é perfeito. Nós é que somos imperfeitos. Quando nós erramos, de acordo com o seu erro, se você não tinha ideia, se você fez enganado, se você depois ficou arrependido, tudo isso é dado a seu favor. É reduzido o seu conflito. Onde está o céu e o inferno? Na nossa cabeça. Se a gente se acha não merecedor, se a gente se culpa, nós vamos, quando desencarnar, para o lugar da culpa. Se a gente entende que a gente errou, mas a gente está tentando acertar daqui para diante, também é amenizado o nosso sofrimento. Todos nós vamos passar pelo famoso umbral? Às vezes sim, às vezes não. Por isso que a gente tem que trabalhar muito no bem, né? Para a gente ter uma ficha mais limpinha, né? Se a gente errou até aqui, vamos tentar daqui para frente. Aí diz assim, mediunidade com Jesus. Então aqui chegamos na mediunidade com Jesus. Paramos de ver o mundo e vamos chegar depois do Cristo. O Espiritismo nos ensina o abandono das crendices. A mediunidade é um fenômeno paranormal e histórico de natureza orgânica. Já falamos sobre isso. Consequência da prática da mediunidade, ética e séria. Uma coisa importantíssima na mediunidade é a ética e ela ser séria. O que é a ética? Você faça 3 perguntas para você na hora de você fazer alguma coisa. Olha só, estou ajudando vocês no livre-arbítrio, hein? Vocês perguntem assim, eu quero, vamos dizer, eu sou diabética e eu vi um sorvete maravilhoso lá no Brazilian Café. E aí eu falo assim, eu quero esse sorvete? Quero. Eu posso tomar esse sorvete? Posso, porque não? Eu tenho dinheiro, vou lá e compro e tomo sorvete. E a última pergunta, que é o mais importante. Eu devo tomar esse sorvete? Eu sou diabética. Eu não devo. Porque se eu tomar, minha glicose vai subir e aí vai dar um problema. Com tudo na vida é isso. No relacionamento que a gente esteja, com o filho, né? O filho apronta com a gente pensa assim, que vontade de dar uns tapas nessa criança. Aí você pensa, ai Jesus, aí eu posso bater nele, né? Eu quero bater, quero. Eu posso bater? Não, eu posso. Mas eu devo bater? Não. Não é assim que se educa uma criança. Então eu paro aí na terceira pergunta. Contudo é assim. Na mediunidade é a mesma coisa. Nós temos que usar a mediunidade com seriedade. Não é para brincadeira. Não é para fazer a dancinha do copo. Não é para ficar falando tudo que vê.
Fala, nossa, eu vi fulano, eu vi uma coisa lá na sua casa, eu vi isso, eu vi aquilo, assustar as pessoas. Não é a nossa função. Instrumento de auxílio para os espíritos em sofrimento. Isso. A mediunidade serve como instrumento de auxílio aos espíritos em sofrimento. Essa é a tarefa. Se eu posso ajudar o médium a lâmpada acesa, em que, aonde ele passa, os espíritos que estão em sofrimento reconhecem e falam, ele pode me entender. E ele se aproxima daquela pessoa e às vezes o médium sofre. Mas ele se aproxima e a gente, se estivermos prontos para ir para a casa espírita, para a reunião mediúnica, tudo bem. Vamos levar para a nossa reunião. Se estamos em algum outro momento da nossa vida, a prece é o nosso recurso. Fique em silêncio, faça a sua prece, entregue aquele irmão aos irmãos espirituais, acolha com amor. Porque você fala, ai, cruz credo, estou sentindo um negócio aqui. Gente, se você faz isso, o irmão sofre, aquele irmão sofre, porque ele está sofrendo, está precisando de auxílio e deseja que você o auxilie. E você, caridosamente, você vai fazer uma prece e dizer, Senhor, aqui eu tenho um irmão que está sofrendo nesse instante. Eu nada posso fazer. Tu és o médico dos médicos. Recolhe, envolve, ampara, socorre. E olha, como um passe de mágica, os espíritos superiores ao nosso redor vão acolher aquele irmão. A mediunidade tem que ter uma palavra amiga, esclarecimento e carinho, como eu acabei de dizer. Se a mediunidade for comercializada, e se a gente comercializasse? Se a gente começasse a vender a mediunidade, como é que seria? Os pobres teriam dificuldade em ser beneficiados, porque não teriam dinheiro para pagar. Não serão esclarecidos nem consolados. O médium, quando cobra, recebe a paga, mas quem produz o fenômeno é o espírito. Os espíritos não precisam de dinheiro. Se cobrarmos, temos que assegurar resultados. As pessoas que colocam cartas, as pessoas que cobram, porque, não, eu vou dar um jeito na sua vida. Pode deixar que eu vou resolver. E cobram por isso, ele não pode assegurar que aquele vai ser um resultado positivo. Porque os espíritos é que sabem. A gente não sabe, a gente não tem olhos para ver depois da curva. Na curva da nossa vida, a gente não tem olhos para ver. Só os espíritos superiores que estão mais acima de nós. Graças à gratuidade, afastamos os interesseiros e mal intencionados. A gente não cobra nada, quem é que vai vir aqui querer alguma coisa? Se ele veio querendo tirar alguma vantagem, está roubado, né? Porque a gente não tem dinheiro para dar. Não oferece ganhos materiais a ninguém. Ninguém vem aqui para ganhar dinheiro. Não tem. Só ficam os idealistas. Não vivemos à custa da religião. É o nosso ideal. Fazemos de todas as coisas espirituais uma coisa santa. O que é espiritual é santo para nós. É intocável. Por isso que a gente deve sempre pregar a pureza da doutrina espírita. A pureza. Estuda os livros da codificação e procura ser o mais fiel possível para a gente não criar depois algum problema muito grande. E agora, alguns de vocês estão perguntando assim, como é que eu sei que eu sou médium? Todo mundo quer saber, né? Será que eu sou médium? Então, olha só. Médium, ele sente um mal-estar próximo a algumas pessoas, mesmo você que não as conheça. Você já sentiu isso? Chega perto da pessoa, meu santo não foi com ele? Meu anjo da guarda não gostou dele? Não precisa ser médium para isso, não. Inquietação, agitação, hiperatividade, sem motivo aparente em situações comuns. A pessoa entra no ambiente
E fala, nossa, ai, eu tô aflito aqui, eu tenho que sair. Transtorno ou mudanças de humor sem causa aparente. Estava muito bem, ficou ruim. Ou estava muito ruim, de repente ficou tudo bem. Antipatias sem justificativa. Mudanças repentinas de personalidade. Sensação de vazio. Mal-estar em ambientes lotados. Raiva e estresse elevados para situações naturais. Transtorno do sono com pesadelos. Sonambulismo, insônia, paralisia do sono. Ninguém mais quer ser médium aqui, né? Eu já senti pela vibração. Ninguém mais quer ser médium aqui. Porque são muitos sintomas, não é? Isso pode ser um problema orgânico. Mas se essa coisa se repete desde que você era criança e você não entende, já foi a todos os médicos, já fez todos os exames possíveis, ninguém descobre o que você tem. Então, pode ser mediunidade. Continuando a nossa lista, que não acabou. Transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, pânico, esquizofrenia. Se você, com sintomas de mediunidade, for a um médico, né, ele fatalmente vai dizer que você é esquizofrênico. Porque quem ouve, quem vê e quem fala com pessoas que não estão presentes, só pode ser esquizofrênico. Você pensa assim, então o médium, ele fala, alguém me falou aqui que fulano vai chegar mais tarde, 10 minutos na reunião, hoje aqui. Eu falo, eu acho que esse cara é meio doido. Então, o médium vê coisas que ninguém vê. Então, o médico olha para aquela pessoa e a pessoa fala assim, doutor, eu ouço vozes. Meu Deus. Remédio rápido para essa pessoa. Eu vejo espíritos atravessando a parede da minha casa e senta na cadeira da minha casa. Nossa, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. É assim. Bloqueio mental criativo, também temos. Desmaio sem causa aparente, dores sem causa aparente, perturbações espirituais, sensação de vultos, vozes e toques, baixa estima, pensamentos negativos e autodestrutivos recorrentes, cansaço extremo, mesmo após descanso, sensação de ser esponja emocional. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa para uma pessoa só. Então essa é a parte que a gente tem que tomar uma consciência que isso vai acontecer. O médium vai passar por um momento ou outro, não todos, mas uma coisa ou outra ele está passando. Porque a sensibilidade ao mundo espiritual é muito grande. Nesse momento, eu vou falar sobre os casais. A esposa é médium ou o marido é médium. Então, o casal deve ter muita paciência com seu companheiro ou a sua companheira. Orar por ele. Quando vê que o companheiro ou a companheira estão em desequilíbrio, falar, meu bem, meu amorzinho, você não está bem, vamos orar? E ora, vai lá para o cantinho orar por ele. Vão orar os dois juntos. Eu sempre recomendo que quando a coisa está preta, quando a gente está passando por muitos problemas difíceis, culto no lar todo dia. Que a gente faz uma vez por semana, né, que a doutrina espírita ensina, a gente fazer o evangelho na nossa casa uma vez por semana, junto com toda a nossa família. Se não está fácil, se a família está passando por problemas difíceis, se qualquer pessoa da sua casa está passando por um momento turbulento, culto do evangelho no lar todos os dias, até que isso melhore. Antigamente, eu pensava que os espíritos viriam à minha casa todos os dias para fazer aquela limpeza, faxina espiritual na minha casa. E com o passar dos tempos, que eu já fiz muito culto no lar todo dia, eu descobri que não é verdade. Eles vêm à nossa casa porque eles são caridosos e amorosos para conosco. Mas nós, de tanto ouvir a palavra, de tanto ouvir as lições do Evangelho, todos os dias, colocamos um óculos especial, que é o óculos do Evangelho de Jesus. E ele muda tudo. O problema não muda não, continua o mesmo. Mas a nossa visão do problema muda. É isso a função do culto do Evangelho todo dia.
Culto do Evangelho? Ah, eu não sei fazer? Se vai fazer todo dia, pega um livrinho de mensagem, ou pega o Evangelho, faça uma prece, coloca um copinho de água perto de você para ser fluidificado pelos amigos espirituais. Leia uma mensagem, faça uma prece, peça ajuda naquele instante, de preferência em voz alta, porque nunca estamos sós. Se há perturbação na minha casa, há espíritos que estão na minha casa buscando ajuda e não conseguem, e estão desequilibrando o meu ambiente. Então vamos orar por eles, para que eles ouçam o Evangelho junto conosco, né? Esse é basicamente o Evangelho. Agora vamos falar de uma coisa muito interessante, que é a glândula pineal. Eu tenho até 8h15? Olha. Tá. Então a glândula pineal é a mediunidade. Agora a ciência está andando assim com a doutrina espírita. Olha, gente, o negócio está espetáculo. Agora está falando da glândula pineal. A glândula pineal, Allan Kardec já falava assim: o processo mediúnico é orgânico, ou seja, obedece necessariamente à estrutura física do médium, independentemente da fé, da crença religiosa ou mesmo da boa vontade. Olha o que nós falamos, a mediunidade está em todas as religiões. No livro Missionários da Luz, de 1945, André Luiz relata sobre um pequeno órgão localizado na região cerebral, responsável por fenômenos nervosos emotivos. André afirma que esta glândula do sistema endócrino tem um papel fundamental no campo sexual do corpo humano e sua mente espiritual. As obras de Chico Xavier, temos o relato de uma glândula endócrina ligada a médium por princípios eletromagnéticos do campo vital. Ela comandaria a troca de energias do subconsciente apenas por vontade do indivíduo. Olha que maravilha! Essa glândula, ela está, se você pensar aqui nas têmporas, ela está no meio da nossa cabeça, entre as têmporas, na altura dos olhos. Essa glândula é que é a responsável pela mediunidade. E a ciência agora já sabe que isso é uma verdade. Aqui quando fala, uma coisa que eu quero ressaltar também, quando ele fala assim, a glândula do sistema endócrino tem um papel fundamental no campo sexual do corpo humano e sua mente espiritual. Quando ele fala campo sexual, não é somente no campo da criação, né? Que a gente, para ter um filho. Não, mas a glândula sexual é responsável pela nossa criatividade. Então, ela é responsável quando a nossa mente cria, pensa para resolver problemas, para criar um projeto. Essa é a parte sexual nossa. Aí eu coloquei uma figura da glândula. Olha, entre os olhos, têmporas, na altura dos olhos. Localiza-se no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, na altura dos olhos, como parte do epitálamo, ligando-se assim com o sistema límbico, que nos mamíferos regula o sistema nervoso e desta maneira afetando nossas emoções, necessidades fisiológicas, sexualidade, comportamento social. Vê como o médium fica lá e cá? Se ele está encarnado, mas ele também está no plano espiritual, ele sente a influência do plano espiritual. Essa glândula é que regula isso tudo. Quando o médium está desequilibrado e chega à casa espírita, qual é a recomendação da casa espírita? Equilibre-se. Como é que eu faço isso? Vem à reunião pública, toma água frutificada e toma o passe. Por que isso? Na reunião pública, quando você sentou para assistir a reunião pública, os espíritos da casa já estão cuidando de você. Quando você toma água fluidificada, a gente fala água fluidificada, que ela tem fluidos espirituais.
que nesse instante, ou até antes disso, a espiritualidade já fluidificou a água tem o remédio necessário para cada um de nós. E o passe magnético, ele vai diretamente nos chakras, te equilibrando. Então você vem toda semana, você toma o passe, você toma água frutificada, você ouve, você entende, começa a abrir sua mente sobre as coisas da vida, porque doutrina espírita é a razão raciocinada. Você vai raciocinando por tudo que te acontece. O que está te desequilibrando, através do estudo da doutrina, você vai vendo como você vai resolver, como você vai suportar, como você vai levar aquilo. Esse é o que todos nós falamos, né, na Casa Espírita. Aí, ó, mediunidade, emoções e sentimentos. Sentimentos. Do Jacobson. Jacobson é um palestrante espírita lá do Rio de Janeiro e que ele tem cursos que falam sobre mediunidade. Se vocês quiserem procurar, procurem Jacobson Mediunidade, que tem muitas palestras dele, estudos mesmo sobre mediunidade. É muito legal. O que ele fala? Nossa mente é mediúnica por natureza. Olha só. Mediunidade é neutra. Será aquilo que irradiamos através das emoções e sentimentos. Essas reações transcendem para além do corpo físico e se projetam para o espaço espiritual na qual estamos inseridos. Já ouviram falar da vibração? Nós emitimos uma vibração ao nosso redor de acordo com os nossos sentimentos. Quando uma pessoa está em depressão, ela não vê todo o ambiente escuro, a vida não tem cor, se olha o sol está nebuloso, porque ela está vibrando. Ela está vibrando isso. Quando ela começa a tomar um remédio, o remédio vai ajudando, mas ela tem que fazer o trabalho dela, que é procurar sair daquela vibração negativa. Então a mediunidade é assim. Se você vibra no bem, se você deseja ajudar realmente, a sua vibração é diferente. Porque os espíritos que estão ao seu lado, o seu mentor espiritual, muito importante falar que todos nós temos mentores espirituais, todos nós temos anjos guardiões que cuidam de nós, que vieram a essa terra só por nós. É a hora da nossa comunhão com eles. Através de nossa aura, criamos uma atmosfera que estará interagindo com o nosso meio, indo para além do ambiente que nos circunda. As pessoas ao nosso redor percebem, falam assim, nossa, quando eu fico aqui perto de você, eu fico tão bem. Aí você fala, quem sou eu, né? Para a pessoa ficar bem. É porque a gente está vibrando. No nosso trabalho, onde a gente trabalha, a pessoa fala assim, nossa, eu poderia conversar com você? Eu acho que você vai me entender. E a pessoa conta a vida toda para você. É isso. É a nossa vibração no bem. Mediunidade é igual à consciência de servir. Ficar a serviço da vida, o médium tem que estar sempre a serviço da vida. Buscar o autoconhecimento, desenvolver virtudes, aprimoramento de tendências, reconhecer maus costumes, buscar o homem de bem. Já disse, o médium não é perfeito. Ele tem um mau costume, ele tem que tomar cuidado com ele. Eu tenho esse problema, né? Eu ainda gosto de beber, fumar, sei lá. Então, o que o médium faz? Ele pede ajuda ao seu anjo guardião, ao seu mentor, para que ele acabe com aquele mau hábito. Por quê? Aquele mau hábito vai trazer obsessores para ele. Fatalmente. Quando a gente vibra no mal, a gente traz aqueles que estão mal intencionados conosco. Quem é que quer uma luz acesa, gente? Quem é que quer? O mal trabalha também e é inteligente. A gente não duvide disso. Nós temos que nos acercar de espíritos bondosos, de amigos espirituais, para que a gente
possa estar resguardado das coisas negativas. Prática do voluntariado, exercícios e práticas do Evangelho de Jesus, exercitar a fé raciocinada, que é o estudo, viver mergulhado no amor por Deus, pela criação, pelas criaturas e por si mesmo. As coisas que o médium tem que fazer. Porque o médium, ele não pode só frequentar a reunião mediúnica. Lamento informar. Aquele médium que só vem à casa espírita para a reunião mediúnica, ele está errado. Por quê? Porque o médium tem que estudar. Ah, eu estudo em casa. Não estuda. Alguém já teve uma esteira daquela de correr em casa? Já, né? Eu também tive. Vira o quê? Cabide. Se eu tenho o evangelho na minha casa, eu falo, não, eu vou estudar o evangelho em casa. Aí vai dando uma certa hora, mas hoje eu estou tão cansado. Hoje eu briguei lá no serviço. Hoje minha unha encravada está doendo. Não vou fazer, não vou. Eu tenho que vir à casa espírita, eu tenho que entrar num curso online para eu estudar, exercitar a minha cabeça, pensar sobre aquilo, exercitar isso dentro de mim. Então, o médium ele tem que estudar sempre, a vida inteira. Ele tem que estar sempre angariando conhecimento, porque a doutrina espírita é a fé raciocinada. Se você não estuda, qualquer youtuber vai convencer você que essa doutrina não vale nada. É só uma pessoa chegar lá e começar a falar mal da doutrina e falar, eu acho também. A gente embarca na dela. Então vamos estudar. É pegar o livro, é estudar, é discutir com o outro. Eu não entendi, me explica. Ou eu entendi desse jeito. Qual é a verdade? Me explica. É isso. Tudo que sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o coração. Essa é o mantra do médium. Porque Buda não era budista. Jesus não era cristão. Krishna não era Vaishnava. Maomé não era islamita. Eles eram professores e ensinavam amor. O amor era a religião de cada um deles. E aí, nós temos uma frase do Chico Xavier que nos diz assim: é necessário que eu desapareça para que o Cristo apareça e trabalhe pelas minhas mãos. Essa é a tarefa do médium. Que o médium desapareça e que Jesus trabalhe pelas mãos dele. Quando Jesus entrou em Jerusalém, foi um dia de festa. Todos estavam à espera, raminhos, lembra do domingo de Ramos, quando a gente era católica? Então, os raminhos, por isso que tem o domingo de Ramos, antes da Páscoa. Raminho, todo mundo feliz, era uma festa para Jesus. Jesus estava montado no burrinho, e o burrinho feliz da vida, achando que aquilo tudo era para ele. Aí Jesus bate na cabecinha dele e fala assim, olha, isso aqui tudo é para mim, tá? Então o médium é o burrinho de Jesus. Todos nós somos o burrinho de Jesus. Né? E a mediunidade é um convite. É um convite que Jesus nos faz. Quer trabalhar comigo? Pode.